Fala, irmãos e irmãs, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos então a mais um vídeo, hoje falando sobre um tema bíblico muito bom, que é sobre João Batista. Então nós vamos primeiro analisar Isaías 40, que profetizava a vinda de João Batista, depois olhar para João capítulo 1, o Evangelho de João, sobre o ministério dele. Então vamos lá. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que já a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, quem que é a voz do que clama no deserto? É João Batista. Ele veio endireitar os caminhos de Jesus. Então, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. Ou seja, Jesus Cristo, creio eu, né? Creio eu que essa glória que se manifestou é Jesus. Então, na verdade, seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, por isso que nós temos que ser humildes nesse sentido, porque Deus é eterno. Nós, a nossa carne vai passar, né? Então a gente precisa dele, depende dele que é eterno para receber a vida eterna. E a palavra dele é eterna, isso é muito incrível. Então, aí aqui no 10, né? Fala, eis que o Senhor Yahweh, né? Jeová, mas é uma tradução diferente, enfim. Virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu colo. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros com balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, ou seja, o Espírito Santo? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Então, é isso. Todas as nações são como nada perante ele. E, basicamente, esses versículos estão fazendo comparações para a gente entender a glória de Deus, o poder dele. Só que isso daqui ainda não é nada para ele. É só uma forma da gente imaginar, tentar imaginar a grandeza de Deus. Então, eu creio que esse capítulo inteiro é uma referência a Jesus também, porque fala que como pastor ele apacentará o seu rebanho, e ele é o bom pastor. E entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, né? Então é isso. Ele estava desde o princípio da criação, né? E a Bíblia fala que sem Jesus nada do que foi feito se fez, e tudo foi feito por meio dele e para ele. Então o Pai, o Criador, ele fez tudo para Jesus Cristo, né? Ele herdará todas as coisas. E é por isso também que a Bíblia nos fala que ao nos tornarmos filhos de Deus, você entregando sua vida a Jesus, tornando ele seu Senhor e Salvador, você se torna cordeiro de Cristo. Então nós herdaremos juntos as coisas de Cristo na vida eterna. Então, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, a Bíblia traz muitas interpretações, né? Então, por um lado, se você espera no Senhor, Ele vai te dar energia durante essa vida. Mas eu imagino que essa plenitude só será alcançada na Nova Jerusalém. Sobre a gente não se cansar, né? Também nós não teremos fome lá, toda lágrima será limpa, não teremos mais memórias das coisas ruins. Então é isso. Este capítulo, no geral, fala sobre a voz do que clama no deserto e depois fala sobre Jesus, né, o Messias que havia de vir, que é o Filho de Deus. Então, aí, no capítulo 1 do livro de João, né, do Evangelho de João, então os sacerdotes e os levitas perguntaram a ele, né, quem és tu? E ele falou, não sou o Cristo. Depois perguntaram se ele era Elias. Ele falou, não. Perguntaram se ele era profeta. Ele falou que também não era. Então eles falaram, quem que é você então? O que você faz? O que você diz de você mesmo? Então ele falou, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Então João falou, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. E olha que Jesus falou, que João Batista foi o maior homem dessa terra. Então, que ele é o maior da terra, mas que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque nós receberemos um corpo glorificado. Então, não tem nem a possibilidade de pecar, assim, não entrará nada na Nova Jerusalém que a contamine, não entrará sujeira, mácula. Então, pensa, se o maior homem da terra não é maior do que o menor homem do céu, imagine a glória que é. Mas de toda forma, o maior homem do céu não era digno, o maior homem que já teve na terra, né? Ele não era digno de desatar a correia de Jesus. Então imagine nós. Nós temos que ter essa consciência, essa humildade perante Deus e agradecer pela sua eterna misericórdia e benignidade para conosco. Que éramos pecadores, andávamos em trevas e Ele nos tirou das trevas para nos trazer a luz. Então, finalizando. Então, no dia seguinte, João viu a Jesus e ele falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, Jesus é o primogênito da criação. Ele foi criado antes da criação do mundo. E então é isso. Ele fala que é por isso que eu vim, né? Por isso que eu vim, batizando com água. E aí quando João batizou Jesus, porque para que se cumprissem as profecias, na verdade, não que Jesus precisasse disso. Então eu vi o Espírito do céu descer do céu como pomba e repousar sobre ele, o Espírito Santo. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, um sinal que Deus enviou para João Batista foi que desceria o Espírito Santo sobre Jesus do céu. Então, assim ele sabia que ele era o Messias, o Cordeiro de Deus. Então é isso.
E ele é o que batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo, e com fogo. Então é isso, meus irmãos. É isso, a partir do momento que Jesus falou está consumado, foi o momento em que a velha aliança ficou para trás e foi feita a nova aliança. A partir desse momento, nós temos a oportunidade do Espírito Santo habitar em nós. Então nós não precisamos mais ir para um templo para ver a glória de Deus no templo, porque nós somos o templo de Deus. Desde o momento em que Jesus falou está consumado, e agora é nos enviado o Espírito Santo. Então, é por isso que nós somos o templo de Deus, e você tem que cuidar do seu templo, mas principalmente Jesus fala, mais do que você cuidar com aquilo que você vai comer, é cuidar com aquilo que sai da sua boca, pois não é o que entra o que contamina, mas o que sai da boca, que é o que procede do coração, é isso que contamina. Então é isso. Foi um vídeo que eu falei bastante coisa, né, sobre Isaías, sobre João Batista, mas espero que vocês tenham compreendido, acho que já foi o suficiente. E se você gostou, o de sempre, né, deixe o gostei, compartilhe, deixe seus comentários e se inscreva para apoiar, para poder continuar espalhando a palavra de Deus e chegar em cada vez mais pessoas. Então é isso, que Deus os abençoe, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor para vocês, e é isso, a palavra de Deus, como sempre, nos refrigerando a alma, como já dizia o rei Davi, e é isso, a palavra dele dura eternamente. Então é isso, irmãos, até a próxima.